Agora veremos o item número 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável em absoluto, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar nunca na aplicação. Se por uma falta passageira, resultado sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do ambiente em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada, e às vezes mesmo perdoada, a sua pena. E assim haveria mais equidade na justiça humana do que na divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento E o culpado, nada tendo a esperar da própria correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Vejam vocês que clareza de raciocínio. Então, se houvesse mesmo penas eternas, se esse deveria ser a consequência para os nossos males infligidos à lei de Deus, e em alguma situação a gente é perdoado, em outras situações não é perdoado, isso nós, mais uma vez, ponderamos que a justiça dos homens seria melhor do que a justiça de Deus. Porque vejam vocês os condenados na prisão, né? Tem um indivíduo lá que recebe 10 anos de pena, mas chega lá, ele estuda, ele faz cursos, ele trabalha, ele tem bom comportamento, e o que lhe acontece por consequência, né? Ele tem a sua pena reduzida. E muitos têm até absolvição muito antes do que imaginava, né? É liberto da sua prisão. Isso daí não é bom, não é uma evolução, não é um reconhecimento de que o arrependimento em qualquer tempo vale para todos nós. Essa é a lei dos homens. Então, sendo daquele jeito de penas eternas, as leis de Deus, elas seriam piores do que as leis dos homens. Por um outro lado, o indivíduo que levasse em consideração penas eternas, aquele que já cometeu delitos graves, ele não tinha motivos nenhum para praticar o bem, que ele já estava condenado mesmo, não iria ser liberto, né? Então, para que renunciar a prazeres? Por que não vivê-los em profundidade, né? Esses prazeres todos, já que está condenado mesmo, não adianta fazer mais o bem. Por outro lado, esse raciocínio que nós aprendemos aqui, sobre penas temporais e não eternas, sobre o valor do arrependimento em qualquer tempo, né? E sobre o perdão de Deus também em qualquer circunstância da nossa vida, isso motiva aquele que está sofrendo consequências a se cansar daquilo lá e falar assim, não, eu vou começar a reconstruir a minha vida, eu vou começar a praticar o bem para me libertar desse estado de sofrimento. E aí, isso produz homens de bem. Penas eternas produz homens que não vão ter motivação para se renovarem.